é mais do que necessária a reflexão de quem está lucrando com a morte das pessoas. Quem é que está lucrando com a volta de doenças que antes eram erradicadas? Nações Unidas, veja essa fonte. Mais de 140 mil morrem de sarampo no mundo. 140 mil vidas ceifadas por uma doença que nós temos como impedir. Nós temos a vacina. Mortes em São Paulo de crianças, de pessoas inocentes que não tinham como se proteger. Isso é o que apareceu hoje na Folha de São Paulo, dia 17/1. O Gabriel Alves trouxe para a gente um dado muito interessante a partir da Daiane Machado e da Leda, que são lá do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Bom, o dado que eu quero trazer para vocês são esses 2 parágrafos aqui. O senhor que administra um site, uma comunidade no Facebook, Stop Mandatory Vaccinations, que ele, além de desinformações e teorias conspiratórias, promove uma loja na Amazon, onde livros de antivacinação e produtos alternativos são comercializados. Um outro dado que a gente precisa frisar aqui é que existe um outro empresário que é muito beneficiado por esse discurso anti-vacinação, o José Mercola. Ele tem um site que ataca as vacinas e também anuncia produtos alternativos à imunização. Aí é tranquilo, né? Uma investigação realizada pelo Washington Post revelou ainda que o milionário é principal apoiador do grupo anti-vacina mais antigo dos Estados Unidos, tendo doado mais de 2 milhões à associação ao longo das décadas. Ou seja, quase 8,3 milhões. É muito interessante ele apoiar grupos anti-vacina porque ele vai vender os produtos alternativos à imunização e por causa de dinheiro nós voltamos a ter as mortes. Ontem no Estadão veio um podcast que eles trouxeram uma tal de Isma de Souza, que é dona de um grupo no Facebook, né, o Lado Obscuro das Vacinas, que faz alegações perigosas e mentirosas no Estadão. Eles tiveram que trazer uma doutora lá para desmentir todas as alegações dessa mulher que foi ali só para falar desinformação no Estadão. Por exemplo, uma coisa que ela fala que é perigosa é que essas mortes de sarampo, essa volta, tudo mais, é porque, na verdade, estão armazenando o vírus em laboratórios. Ela diz isso claramente no podcast do Estadão, que aonde que estão esses vírus? São escondidos em laboratórios. Outra coisa é que essas pessoas, na verdade, estão reagindo à vacina. Pera lá, as pessoas que morreram em São Paulo, a criança que morreu na Amazônia, o bebê que morreu ali acolá, são justamente bebês, crianças que não foram vacinadas. Porque a vacina do sarampo, se causa algum sintoma, é muito brando e também não é contagioso esses sintomas. O Estadão tem que lembrar que as escolas estão correndo atrás da carteirinha de vacinação e são elas que estão colocando aí os pais na parede. Está tendo uma série de processos, uma série de juízes tendo que trabalhar para mandar os pais vacinarem. Ou seja, o que eu quero fazer um alerta para vocês é que a gente quer conversar da melhor maneira possível, sem precisar partir para ter que juiz, ter por vias criminais, ter que ir por vias legais. Vamos tentar conversar numa boa. Mostrar que, na verdade, as pessoas estão preocupadas com a indústria farmacêutica, preocupadas que, na verdade, existe toda uma conspiração que as vacinas fazem mal e elas estão caindo no engodo. Foi o que o Gabriel Alves trouxe aqui pra gente no dia 17/1, lembrando que, pera lá, você que tá achando que pensa, você que pensa porque não está indo no rebanho, se todo mundo vacina, todo mundo tá indo por uma via, eu vou pensar diferente, então estou pensando o que eu estou pensando, mas na verdade,
Você só acha isso porque tem gente ganhando, tem gente pagando, tem gente investindo nesses grupos, tem gente faturando. Então, é uma outra via que a gente vai usar. Por quê? Se vem eu aqui e a galera da Resistência Científica, que são outros canais aqui no YouTube, falar, pessoal, isso é desinformação, isso não é entender da ciência, e não escutam, vamos tentar por essa via também de falar, pessoal, tem gente ganhando por essas mortes. A gente vai tentar mostrar que é uma desinformação, a gente vai tentar informar e também a gente vai por essa via agora de falar, vocês estão sendo enganados e tem gente lucrando por isso. Vamos tentar fazer o que é necessário para divulgar a ciência, divulgar a informação para as pessoas e tentar pela melhor via e não pela via jurídica, porque é o que vai acontecer nesse país. Existe uma Constituição, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança ela tem o direito à saúde. É um dever do Estado protegê-la. Ela não tem a necessidade de nascer e morrer pela irresponsabilidade dos pais, que falam o estudo tal, o estudo dos Estados Unidos, mas não entende que é nível de evidência, grau de evidência, como é que uma vacina é lançada no mercado, que tem os seus testes. Por exemplo, ela fala também nesse podcast que antes as crianças ficavam menos doentes, quando tinham menos vacinação, como na época que ela nasceu. A gente precisa relembrar, ela precisa ter um papo com o Drauzio Varela, que é um senhor já de idade, para relembrar que as crianças morriam de poliomielite no Brasil, de coqueluche, de rubéola, de sarampo, e não tem mais criança morrendo aos baldes por aí de coqueluche. Não tem crianças aos baldes aí com malformações e andando com cadeira de rodas, com o uso de bengalas porque tiveram poliomielite. Isso graças às vacinas. A vacina não vai te proteger para você não pegar uma alergia de cachorro, uma alergia de pelo, daquilo outro. Ela vai proteger da doença que ela está querendo fazer o seu sistema imune te defender. Então você vai colocar ou um vírus atenuado ali ou uma proteína para fazer os seus linfócitos produzirem anticorpos. Ela coloca, se as pessoas tomam vacina e se sentem protegidos, por que essa preocupação com o movimento anti-vacinação? Minha querida, porque nós temos uma responsabilidade social. Eu estou numa sala de 40 crianças, tem uma criança ali que é imunossuprimida, tem uma criança ali que tem uma doença na pele, que precisa tomar remédios imunossupressores. Os linfócitos delas, que produzem anticorpos, não estão trabalhando a mil. Ela não vai poder tomar certos tipos de vacinas que não são de vírus atenuados, ela pode tomar, mas quem disse que quando ela entrar em contato com agente patogênico, ela não vai ficar doente? Quem disse? Ela é imunodeprimida. Essa criança imunodeprimida, numa sala de aula que outras crianças tomaram a vacina, ela está protegida por uma imunidade de rebanho. Então, um país, uma sociedade, os médicos, o Ministério da Saúde, os jornalistas como ele precisam lembrar que nós temos um dever social, nós vivemos em sociedade e temos que cuidar das pessoas que são mais fragilizadas na saúde. É importante a meta de 95% da imunização para as doenças e a gente não conseguiu atingir isso em nenhuma, a não ser aquela que deixa a marquinha, que é a primeira que é tomada quando a criança nasce, tá? É a única que a gente conseguiu atingir a meta dos 95%, mas nenhuma no Brasil a gente conseguiu. Há um retrocesso e eu peço a atenção de vocês para esse tema, peço que vocês cliquem na reportagem e uma coisa, nós vamos fazer um manifesto aqui com outros youtubers sobre essa notícia, sobre esse tema, porque é hora de nós nos reunirmos e avisar, pessoal, vamos escutar a ciência pelo bem, por favor. Não faça ter que ficar indo cartinha do juiz, não faça ter que chegar multa na sua casa para você começar a ter um pouco de bom senso, tá bom? Muito obrigada, continue nos acompanhando. Próximo vídeo, o manifesto aqui da Resistência Científica, que nós vamos pegar
esse tema e cair batendo. Nós vamos ser firmes e eu não estou sozinha. Vai vir uma alcateia comigo. Aguardem.